Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos responder mais uma questão da OBF do ano de 2006, primeira fase, aí para os alunos da primeira e segunda série. Acompanhe o seu material. Diz o seguinte, ó: uma esfera metálica é solta e cai até o chão. As relações entre posição da esfera relativamente ao local de onde foi abandonada, sua velocidade, sua aceleração, sua energia cinética e o tempo decorrido desde o início da queda estão relacionadas graficamente com retas ou com parábolas do segundo grau. O gráfico que descreve incorretamente a dependência entre tais grandezas corresponde à alternativa. Pessoal, então ele está pedindo para você relacionar uma grandeza, posição em função do tempo, aceleração em função do tempo, energia em função do tempo, ou seja, ele quer que você analise essas grandezas em função do tempo. Perfeito? Então acompanha, vamos entender o raciocínio e analisar cada uma das alternativas. Pessoal, quando você solta a bolinha, percebe que você não joga a bolinha, você apenas solta. Esse movimento de soltar, o corpo ele fica submetido apenas à ação da gravidade. Portanto, esse corpo ele vai mudar a sua velocidade de acordo com a aceleração gravitacional, de acordo com a força que está atuando nesse corpo. Então, pessoal, o que nós temos? Ó, ao soltar essa bolinha, inicialmente a velocidade inicial é 0 metros por segundo. Já quando se passa 1 segundo, eu observo que a velocidade ela passa a ser 10 metros por segundo. Quando se passam 2 segundos, eu observo que a velocidade passa a ser 20 metros por segundo. Observa que a velocidade está variando sempre 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Isso porque ele está submetido a uma aceleração constante, a aceleração gravitacional. Ok? Beleza? Então, pessoal, o que a gente pode observar no nosso primeiro gráfico? A gente observa uma coisa, ó. No gráfico da velocidade em função do tempo, para esse movimento vai ser uma reta inclinada crescente ou decrescente. E aí você lembra o seguinte, ó. Professor, no movimento, que movimento é esse? Esse corpo está descrevendo qual tipo de movimento? Um movimento uniformemente variado. Perfeito? Então todas aquelas formas, todos aqueles gráficos, eles são válidos aqui para esse tipo de movimento, né? Para essa bolinha sendo solta de uma determinada altura. Então, galera, o que nós temos? Ó, no instante inicial, ou seja, no instante zero, a posição desse corpo, ou seja, em relação à mão lá, é o quê? Zero. E quando se passa 1, 2, 3, 4, isso tudo em segundos, à medida que o tempo vai passando, a posição, no caso, a velocidade vai o quê? Vai alterando, vai aumentando. Percebe, quando for 1 segundo, a velocidade é quanto? É 10. Quando for 2 segundos, a velocidade é 20. 3 segundos, a velocidade é 30. 4 segundos, 40. Observem que a cada segundo a velocidade ela aumenta 10 metros por segundo. Então, pessoal, percebe que esse aumento é um aumento constante. Portanto, o gráfico que representa essa relação entre velocidade e tempo é uma função afim. Uma função afim o quê? Crescente. Mas por que, professor, crescente? Porque o corpo está no sentido de quem? Da trajetória. Perfeito? Ok? E o que é o sentido da trajetória? É o sentido em que os espaços, né, no caso aqui pra gente, é o sentido em que a velocidade, o módulo dessa velocidade, né, aumenta. O corpo está no sentido em que a força gravitacional, né, também está atuando. Então, pessoal, observe que esse gráfico é um gráfico do movimento uniformemente variado. Já a letra B, a gente tem aqui a aceleração em função do tempo. A gente observa que a aceleração durante toda a queda dessa bolinha é sempre quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se a aceleração é sempre a mesma,
Portanto, eu posso dizer que a aceleração aqui, ó, é uma reta constante. Perfeito? Ah, professor, então deixa eu entender. Esse gráfico da aceleração em função do tempo, a aceleração aqui é positiva. Por que ela é positiva? Ela é positiva porque o corpo está no sentido da trajetória. Perfeito? Ok? Eu adotei o sentido positivo, né? Aqui, ó, como sentido de queda. Então, o corpo, quando ele está se deslocando para baixo, ele está no sentido da trajetória. Então, qualquer análise que eu for fazer a respeito de velocidade, aceleração, eu tomo como referência o sentido que eu adotei para a trajetória. E aí, pessoal, positiva, aceleração positiva aí, por isso que o gráfico está acima do eixo aqui do tempo. Beleza? O nosso próximo gráfico é um gráfico da posição em função do tempo. Percebam que o gráfico da posição em função do tempo obedece a essa relação, ó. Posição, velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Observa uma coisa, que se o corpo ele parte, né? Se o corpo ele não é lançado, ele é apenas solto, a velocidade inicial dele é quanto? 0. Então é 0 vezes qualquer intervalo de tempo, vai dar 0. E aí, ó, eu vou observar que a posição ela vai alterar em função de quem? Em função do tempo e da aceleração. Porém, professor, eu observo que a aceleração é sempre a mesma, é sempre constante. Então, essa posição ela vai alterar em função do tempo, mas o tempo elevado ao quadrado. E lembra, em toda função quadrática, a gente tem lá uma parábola com concavidade para cima ou uma parábola com concavidade para baixo. E quem vai determinar se essa parábola tem concavidade para cima ou para baixo? É o valor da aceleração. Ok? Tranquilo até agora? Se a aceleração for positiva, concavidade voltada para cima. Se a aceleração for negativa, concavidade voltada para baixo. Beleza? Aquelas carinhas famosas que vocês, né, lembram aí com certeza. Meus amores, então o que eu tenho? Eu tenho que o gráfico da posição em função do tempo vai ser uma parábola. E a gente já sabe que à medida que o tempo aumenta, a posição ela aumenta, mas não de forma linear, né? Ela aumenta de forma um pouquinho diferente. Então, pessoal, esse também vai ser um gráfico que obedece, né? Que é correto, trabalhando essas relações de posição em função do tempo. Professor, eu também posso analisar a tangente, né, do ângulo? Sim, ó, observa a tangente do ângulo. À medida que você vai, né, o tempo vai passando, o ângulo vai ficando cada vez maior. Isso quer dizer que a posição está cada vez o quê? Maior. Então, quanto maior for a tangente desse ângulo aqui, ó, mais inclinada for essa reta, maior vai ser a posição do corpo. Beleza? Ok? Então, pessoal, 3 gráficos até agora corretíssimos. Vamos para o próximo gráfico. Se a gente observar a posição em função do tempo ao quadrado, pessoal, se a gente observar a posição em função do tempo ao quadrado, esquece um pouquinho da aceleração e a gente vai ter isso aqui, ó, a posição em função do tempo ao quadrado, sabendo que a aceleração é constante. O que nós vamos ter? Quando você disser que o tempo é 1, a sua posição também vai ser 1. Quando o tempo for 2, a posição é quanto? 4. Quando o tempo for 3, a posição 9. Percebe que está aumentando de forma, uma variação constante, tá bom? Ah, professor, então eu acabo observando que esse gráfico também obedece, tá certo? Aí a nossa relação para uma função afim, tá bom? Então esse gráfico da posição em função do tempo ao quadrado também vai ser um gráfico que representa uma função afim, uma função crescente. Professor, por que crescente? Primeiro, você não tem tempo negativo, tá bom?
Beleza? Então, função aqui crescente para a gente. Pessoal, e o último gráfico, então, até agora a gente analisou basicamente 4 gráficos. Só observando aqui a tangente, ó. Nesse gráfico aqui, se a gente for observar a tangente, é sempre a mesma, ó. Como é sempre a mesma, isso quer dizer, professor, que a aceleração é constante, tá bom? Beleza? A variação é sempre a mesma. Ei, pessoal, voltando aqui, ó. No nosso gráfico nós temos a energia cinética em função do tempo. E aí é bem tranquilo observar isso, porque é o seguinte, ó. A energia cinética, ela depende da massa, da velocidade ao quadrado e tudo isso dividido por 2. Observem que a massa é constante em um corpo e a velocidade, quando ela varia, ela altera diretamente aí a energia cinética. Então, professor, o que eu observo? Essa parábola, vamos observar só pela tangente, ó. À medida que o tempo vai passando, o que está acontecendo com a inclinação? Está diminuindo. Professor, e se a inclinação está diminuindo, isso implica em quê? Isso implica que se a inclinação está diminuindo, é a velocidade que está o quê? Diminuindo. Isso não é verdade. Professor, se a inclinação está diminuindo, a velocidade está diminuindo? Não, não está diminuindo. Por isso que esse gráfico ele não é correto. Professor, eu também posso observar também de uma certa forma, ó. Se eu considerar esses instantes, pessoal, sempre que tiver dúvida, bote valores. Se eu considerar esses instantes aqui em segundos, ó, quando for um segundo, ou segundos, quando for um segundo, professor, aqui não tem uma relação de tempo, né? Como é que a gente utilizaria então o tempo? Lembra, velocidade não é posição em função do tempo? Então faz esse trocadilhos aqui, ó, na própria equação. Professor, então o que eu observo? Que com o passar do tempo, eu tenho uma diminuição de quem? Ó, uma diminuição da minha velocidade, uma diminuição da minha energia cinética, da variação dela. E aí quando a gente volta para cá, o que eu observo? Quando eu solto essa bolinha, a bolinha ela vai cada vez mais aumentando a sua energia cinética em função do tempo. Professor, e ela aumenta como? De forma quadrática, de forma parabólica. Então, pessoal, o nosso gráfico de forma correta seria esse assim, ó. Seria o gráfico dessa forma. Professor, por que dessa forma? Porque à medida que o tempo vai passando, o que eu observo? Olha aqui o ângulo, ó. O ângulo está cada vez o quê? Maior. O ângulo está cada vez, a tangente está cada vez maior. Então, pessoal, a gente consegue chegar a essas conclusões, né? Apenas fazendo breves observações aí no gráfico. Ok? Espero que vocês tenham compreendido, né? E mantenham o foco nos estudos. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que a gente vai estar aqui à disposição de vocês. Valeu, galera. Até a próxima.